E primeiro, tudo bem? O exercício 1 dos contextualizados de Matemática 2, capítulo 4, eu tive que fazer ele um pouquinho diferente por causa do desenho. O desenho dele é um pouco complicado, eu não consegui fazer na minha lousa. Então eu usei aí de um artifício quando a gente não tem o domínio da informática, da parte tecnológica, a gente se vira, né? Então eu contei com a ajuda de um cameraman, meu marido, para poder me ajudar. Espero que a gente consiga fazer vocês entenderem, tá? Primeira parte, antes de dar sequência ao exercício, eu quero relembrar algumas coisas com vocês. Primeiro, num triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Ótimo. E, consequentemente, todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos medem 60 graus. Tá? Um hexágono. Um hexágono, ele é composto por 6 triângulos equiláteros, tá? Então, aqui eu tenho 6 triângulos equiláteros. Continuando. Quando eu tenho um hexágono inscrito numa circunferência, o que acontece? Vamos pensar. Tá aqui a figura, vocês viram que eu construí aqui um dos triângulos. Se vocês prestarem atenção, o que significa esse pedaço aqui em relação à circunferência? É o raio. Só que, aqui também, só que o triângulo é equilátero, concordam? Então, o raio coincide com o lado do hexágono. Então, o raio e o lado do hexágono têm o mesmo valor. Outra coisa importante, a altura de um triângulo equilátero. Ela é dada por L raiz de 3 sobre 2. A altura parte o triângulo bem ao meio. Então, se vocês prestarem atenção no que eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar dessa altura aqui. Então, eu tenho a altura partindo o triângulo equilátero bem ao meio. Se aqui eu falei que é 60 graus, eu sei que esse pedaço aqui vale 30, ok? Vamos para a segunda parte. Então, gente, como a gente viu no exercício, eu vou ter que construir um triângulo para poder saber as distâncias entre 3 e 5. Olha o que acontece aqui. Quando eu unir de 3 até 5, aqui é o raio do hexágono, aqui é o lado do hexágono que é igual ao raio, e aqui eu tenho outro raio. Tá. Do outro lado, quando eu unir com o 8, é aqui que é interessante a gente perceber. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um triângulo equilátero que eu falei para vocês no filme. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é a altura do triângulo. Aqui eu tenho outro triângulo, então eu tenho outra altura. A mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. Então, eu tenho 4 alturas de triângulo. Quando eu juntar de 5 até 8 para poder saber essa distância, o que vai acontecer? Eu preciso saber essa distância. Essas eu consigo através do raio, essas eu consigo através da altura. E aqui, como eu faço para descobrir essa? Aí, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que aqui eu falei para vocês que a gente tinha um triângulo. Então, se é equilátero, é 60 graus. Aqui, aonde vai sair a minha distância, a minha reta da distância, eu tenho metade do ângulo de 60, então eu tenho 30. Logo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se é 90 graus, aqui eu vou ter um triângulo retângulo.
Então, eu vou achar essa distância através do teorema de Pitágoras. E aí, conseguiram entender o desenho? Aprofundando tudo, o que a gente vai ter? Um triângulo retângulo. Porque como vocês viram, a gente formou em cima o ângulo de 60 com o ângulo de 30. Então, eu vi que eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, olha, ponto 3, 5 e 8, como tá na figura. Aqui, vocês viram, 3 raios eu coloquei da circunferência, mas assim, equivale à altura do hexágono também. Então, como o raio, ele me deu que vale 1, então 3 vezes 1, 3. Esse lado vale 3, tá? Aqui, 4 vezes a altura. A altura é L raiz de 3. O L vale 1. Então, eu tenho 4 vezes 1 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Então, esse pedaço vale 2 raiz de 3. Esse pedaço vale 3. E eu quero saber essa última distância, tá? Que vai ser x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu vou tirar que x ao quadrado é igual a 9, mais 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou tirar que x ao quadrado é igual a 21. X igual a raiz quadrada de 21. Nós vamos ter aí a alternativa D. Onde eu tenho um lado 2 raiz de 3, o outro 3 e o outro raiz de 21. Exercício 2 dos nossos contextualizados. Ele me mostra uma figura com muitas diagonais, tá? E ele quer saber o número de diagonais traçadas. É claro que existem duas maneiras, ou eu conto todas ou eu aplico a minha fórmula. Ele me fala que o polígono regular tem 14 lados, ele nem fez vocês contarem, tá? Ele já deu que são 14. Então, a minha fórmula de diagonal, n menos 3 sobre 2. Então, minha diagonal vai ser igual, se tem 14 lados, 14 menos 3, vezes 14 sobre 2. Que vai ser 14 menos 3, 11 sobre 2. 14 dividido por 2, gente, dá 7. 7 vezes 11, 77 diagonais, tá? Alternativa A. Exercício 3. No exercício 3, ele quer saber quanto vale a soma dos ângulos internos do polígono regular da figura. Gente, soma dos ângulos internos é dada por 180, n menos 2. Tá, quantos lados tem? 7. Então, 180 vezes 7 menos 2. Meu polígono tem 7 lados. 180 vezes 5, que vai dar 900 graus. Exercício 4. O exercício 4, eu vou antes só recordar uma coisinha com vocês. Quando a gente tem um triângulo equilátero, 3 lados iguais, a gente tem que a altura desse triângulo, o que significa a altura? Tem um triângulo equilátero, a altura é o que vai aqui, ó. Essa é a altura do triângulo equilátero. A altura desse triângulo é L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, fica aí gravado. O que a gente vai ter? Na figura, eu tenho um hexágono regular de lado 1 decímetro, já coloquei lá para vocês. Que é o centro de uma circunferência escrita nele. Tá. O que eu tenho numa circunferência escrita num polígono, no hexágono?
Eu sei que o raio é igual ao lado. Tá, se o lado vale 1, então aqui também tá valendo 1. Aqui vale 1. Aqui, por sua vez, também vale 1. Tá. Ele tá pedindo aí o quê? O perímetro em decímetros. Para poder achar o perímetro, eu preciso ainda do quê? Aqui é o raio, também vai ser 1, tá? Aqui também é 1, seria o raio da circunferência. Tá faltando essa parte aqui de cima. Essa parte aí, se vocês observarem, se eu partir aqui, ó, eu estou dividindo em 2 triângulos. Aqui é o raio, aqui é o lado, é 1 decímetro. Aqui a gente também tem 1 decímetro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo equilátero. Então, esse pedaço que eu estou colocando em azul aqui, equivale o quê? À altura. Esse pedaço também. Então, para poder traçar, achar o perímetro, eu tenho quantas alturas? Eu tenho uma aqui e uma aqui. Então, eu vou ter duas vezes a altura. Então, esse pedaço vai ser 2 vezes a altura, que é 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o L? O L para a gente está valendo 1. Então, vai ser 1 raiz de 3. Então, raiz de 3, todo esse pedaço. Aqui eu vou ter 1, 1, 1 e 1. Então, meu perímetro vai ser 4, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, mais 2 alturas, que eu fiz a conta, deu raiz de 3. Então, eu fiquei com 4 mais raiz de 3, alternativa B. Aqui a gente está trabalhando em decímetros, tá? Deixa eu só colocar aqui, pesar aqui, pela alternativa a gente vê, tá?